Tá quente aí? Bom, pessoal, mais um episódio do Fogo na Calcinha. Estamos aí na temporada Dilemas do Educar, com o meu convidado dessa temporada, o Henrique. No primeiro episódio dessa temporada, a gente conversou de forma geral aí sobre os dilemas. E uma das coisas, né, que eu quero aqui resgatar com o Henrique nessa prosa, né, porque é uma conversa com a intenção aí de contribuir com os papais e as mamães de plantão, é como a gente expressa, né, Henrique, a nossa, no meu caso, a minha maternidade, no seu caso, a sua paternidade, e o quanto que a forma que a gente expressa essa maternidade ou essa paternidade vai interferir, né, e vai impactar aí na educação dos filhotes, né? Então a gente vai começar lembrando disso, e eu convido você que está ouvindo esse episódio, se você ainda não ouviu o episódio anterior, você vai lá ouvir, tá uma delícia, uma conversa bem leve, agradável e orientativa. Esta é a intenção aí desse episódio, que a gente não tenha fogo na calcinha nesse tema educar, né? Que esse tema seja um tema mais leve, com menos inquietações, com menos dilemas, porque afinal de contas a nossa criançada merece receber o nosso melhor também, né? Henrique, seja bem-vindo a mais um episódio e bora lá chegar para conversar um pouco mais sobre isso. Vamos conversar, né? Obrigado, Cláudio, por mais esse convite. Então, vamos lá, né? A gente estava falando sobre o conceito de maternidade, paternidade e parentalidade. Uhum. A gente falou no episódio passado que o sufixo "dade", que é esse finalzinho da palavra, o que isso quer dizer numa palavra em português, né? É a expressão ou a qualidade de ser. Então, maternidade é a expressão, a qualidade de ser mãe, paternidade é a expressão ou qualidade de ser pai, e a parentalidade é a expressão ou qualidade de ser de qualquer pessoa que toma conta de uma criança. Né? E nós falamos também assim, né, a maternidade, a paternidade era muito estigmatizada, né, era um conceito muito fixo. E nós conversamos um pouquinho sobre como isso pode ser mais maleável hoje em dia, depois de muita luta, muita discussão, muita conversa, e muito repensar aí do educar, né, entre o papel do homem, da mulher, né, a função paterna, a função materna. E a gente conversou um pouquinho sobre isso. E a gente vai continuar hoje, né? Falando sobre tudo isso junto e misturado, né? É isso aí. O Henrique, e assim, né, uma das coisas, né, que já me deu muito mais inquietação, né? Eu costumo falar que a maternidade, né, expressar aí a minha maternidade, e eu acredito que de outras mulheres, também depende muito da fase que a gente está, né, enquanto pessoa, enquanto mulher. Depende também muito da fase dos nossos filhos, né? Porque esses serzinhos, eles também se expressam, né, na qualidade de filho. Eles também começam a formar a sua identidade, a sua opinião, demonstrar a sua personalidade, né? E a gente vai percebendo isso ao longo, né, do crescimento e do desenvolvimento deles. E por vezes, né, eu acho que eu comentei isso no episódio anterior, eu fui mãe aos 17 anos e, obviamente, que a forma que eu expressava a minha maternidade lá era de um jeito, e agora, aos 40 anos, com os filhos crescidos, a forma que eu expresso a minha maternidade é de uma outra forma. Mas fato é que muitas vezes essa relação, né, ela é explosiva, né? E o que eu chamo de explosiva, né? É aquela hora, né, que hoje eu me sinto, inclusive, até privilegiada por estar vivendo o home office e os filhos serem crescidos, né? Porque as famílias que estão vivendo o home office e a molecada está numa idade, né, de brincadeira, e ainda tem
a aula online, né? Enfim, tem essa demanda que está nas casas, eu fico imaginando a bomba relógio que isso é, né? Porque a gente está lá vivendo o nosso dia a dia, eu já saí de casa às 6 horas da manhã, cheguei em casa 9 horas da noite, e a meia estava pendurada na porta, as cuecas e o uniforme da escola espalhado pela casa, o tênis jogado, e a gente chega em casa e recebia aquele monte de coisa, e às vezes gerava aquele estresse, né? Gerava aquele... O fogo na calcinha pegava fogo em tudo, né? Porque virava uma tremenda confusão. Era eu gritando de um lado, vem cá, menino, cadê isso, cadê aquilo? Já fez a sua lição de casa, não fez? E muitas vezes, né, administrar e lidar com tudo isso na exaustão acaba gerando muito conflito, né, no educar. Então, o educar, muitas vezes, ele acontece num processo de conflitos, de brigas, e muitas vezes isso vai interferir no desenvolvimento dos filhotes, né, no desenvolvimento das crianças. Como é que a gente pode lidar com esse dilema e com essas inquietações aí dessa grande família que acontece, dessa família busca-pé? Como é que a gente pode fazer com isso? Assim, o ser humano sempre vai se relacionar, né? Nós somos seres sociais, né? E sempre vai haver conflito em todos os círculos, né? E hoje em dia, assim, tem tanta coisa para fazer, tantas obrigações, tantas coisas a atender, que nós estamos como saturados, né? Nós estamos sempre saturados. E com a relação entre pais e filhos não vai ser diferente, né? Nós vamos estar saturados enquanto lidando ali com eles. E não vai ser fácil, nunca vai ser fácil, né? Dá para ser um pouco mais leve, dá para ser um pouco mais encorajado, controlado de alguma forma, mas fácil nunca vai ser. Então, a ideia, inclusive de toda essa conversa que a gente está tendo, é tentar fornecer ferramentas, para você criar sua caixinha de ferramentas mesmo, para que quando esses momentos aconteçam, que fique mais fácil de lidar, né? Que fique tudo mais fácil de lidar. E, enfim, nós vamos conversar hoje sobre algumas delas, né? Vamos começar, a gente vai falar sobre a comunicação não violenta, que é um modelo de construir relações. A gente pode falar assim. A CNV, a comunicação não violenta, é um modelo de como lidar com o conflito nas relações, né? E isso tem assim, nós vamos secar um pouco esse modelo, é uma coisa muito rica, né? Quem ouve aqui se interessar, procure se aprofundar no assunto, porque é uma coisa realmente assim, bem transformadora, muito bacana, né? A comunicação não violenta foi um modelo teórico de relações criadas pelo Marshall, né? Que é um psicólogo norte-americano, e a ideia dele era assim, como nós podemos melhorar os relacionamentos, né? Como nós podemos, dentro desses relacionamentos, superar os conflitos agressivos, né? Como nós podemos resolver esse tipo de coisa, não só entre pais e filhos, mas qualquer tipo de relacionamento. Isso acabou crescendo bastante, assim, hoje ele é uma coisa muito, muito grande, né? Esse modelo, né? Então, como que a gente pode começar a pensar sobre isso? Geralmente, os conflitos, eles estão moldados, assim, numa base que tem um vencedor e um perdedor, né? Então, todo conflito a gente busca ganhar. Então, eu tenho que sair vencedor e o outro tem que sair perdedor. E quando eu saio perdedor, eu fico mal, eu fico com raiva, eu fico ressentido e tal. A CNV diz que esse tipo de postura não dá certo, porque isso não cria conexão. É sempre um querendo engolir o outro, né? É eu contra você. E a comunicação não violenta, ela vira e fala assim, olha, para a gente criar uma conexão, não dá para ter o perde e ganha, tem que ter o ganha e ganha. Sim. Não tem que ser eu contra você, tem que ser eu e você contra o problema. Então, vai ter essa tentativa de mudar o olhar para as relações e para os conflitos. E a ideia básica é essa, né? Sem conexão, nós não chegamos a lugar nenhum. Sem conexão, nós ficamos patinando. Sim. E aí, Henrique,
dado essa sua contextualização do quanto que a comunicação não violenta pode ajudar, né, aos pais de plantão a aumentar a sua caixinha de ferramenta para lidar com os conflitos dos filhos, a proposta então seria como é que a gente usa a CNV para gerar uma conexão com os nossos filhos e estabelecer essa relação de ganha-ganha também com os filhos? Dá. E vamos falar sobre isso, então. Antes da gente falar de como usar a CNV, vamos dissecar um pouquinho mais de como que a gente age agora. Tá né? bom. Então, quando a gente entra num conflito com esse molde ganha ou perde, a gente entra com um certo medo. A gente vai falar um pouco mais sobre medo mais para frente, mas a gente entra com um certo medo. E o medo faz você ter basicamente duas opções, né, num conflito. Ou você ataca, que a gente vai chamar de explosão, ou você ataca para ganhar, ou você vai se reprimir, que a gente vai chamar de implosão. Quando você está sendo atacado e você se fecha, e você engole aquilo que está chegando até você, porque você ou não quer, ou não famoso consegue engole o choro, brigar, né? De volta. Isso, engole o choro, engole o sapo e tal. Né? E nenhuma das duas funciona bem. Nenhuma das duas funciona bem. Porque se você adota o atacar, vai ficar naquele ciclo de violência. Sim. Se você adota a implosão, né, a repressão, aquilo vai te machucar, vai te magoar, vai acumular, em algum momento isso vai explodir, você vai para a primeira opção, né? Ou você vai ter uma vida assim difícil, mais difícil, né? Com mais sofrimento. Né? Então, nós criamos padrões de conflito. Todos nós temos padrões de conflito. É o nosso padrão de como brigar. Isso vem assim sendo construído durante a nossa vida toda, né? Inclusive lá na infância. Né? Das coisas que acontecem com a gente que vai mudar o nosso padrão de conflito, por exemplo, é a forma como nós sofremos punição quando nós somos crianças. Né? Nós vamos falar disso em outro momento, mas só para dar assim, uma pincelada, assim, né? A forma como nossos pais punem a gente vai criar um padrão de reação. E a gente meio que lembra disso quando nós estamos em conflito enquanto adultos. Né? Se nós acharmos que nós estamos sendo punidos ou agredidos, a gente pode adotar esse padrão de novo. Então, todo mundo conhece alguém, por exemplo, que quando, depois de um conflito, a pessoa fica insistindo, pelo amor de Deus, me desculpa, me desculpa, me desculpa, me desculpa, me desculpa, ou ela fica, não, vamos resolver isso agora, a gente tem que conversar, a gente tem que conversar, a gente tem que conversar, e fica pressionando o outro, ou aquela pessoa fica quieta no conflito, mas depois fica dando pequenas vinganças, assim, sabe? Pequenas vinganças, assim, com relação Doses homeopáticas de cutucadas. De cutucada, porque não resolveu. Né? Ou a pessoa que briga mesmo, não, eu não levo desaforo para casa, falou um A para mim, eu falo um A maiúsculo e a gente vai brigar, né? Ou aquela pessoa, por exemplo, que fica, eu não presto, como eu sou horrível, eu faço tudo errado, né? Todas essas posturas criam o nosso padrão de conflito e nenhuma delas é boa, né? Nenhuma delas é boa. Dito isso, né, tendo isso em mente, o que a CNV fala? Para você ter uma comunicação eficiente, você precisa olhar para três coisinhas. Primeiro é a autenticidade. Tudo que eu expressar precisa ser verdadeiro. Eu preciso expressar o que eu sinto de verdade. Né? Preciso falar a minha verdade. E isso vem assim, de mão dada com a autocompaixão. E a autocompaixão é olhar para si mesmo com muito carinho e legitimar o que você está sentindo. Você não consegue expressar a sua verdade se você não olhar para você mesmo com muito carinho e dar voz para o que acontece com você. E a terceira parte é a empatia com o outro. De entender que o outro também tem as necessidades dele, que nós vamos falar mais um pouco sobre necessidades mais para frente, mas entender de onde está vindo o outro, o ponto de vista do outro, de onde está vindo o contexto do outro. É importante falar o seguinte também, entender não é aceitar, são coisas diferentes. Você pode entender e não necessariamente aceitar. Exato. Né? Então,
Dentro desse tripé que a CNV traz, ela diz que a gente consegue criar uma conexão com a outra pessoa para facilitar, não é garantir, Sim. nunca é tudo com o ser humano, assim, você não pode garantir nada, é probabilidade. Afinal, o ser resolver. humano é uma caixinha de surpresa, né, Henrique? Exatamente. Esse bicho é cheio de surpresa. Você está de um jeito, seus filhos estão de outro, de repente você muda, aí você vai falar que seu filho já mudou também, já é outra coisa, está em outra fase, o dia muda muita gente, assim, às vezes, né? Então, assim, tudo a gente fala de probabilidade, né? Então, se nós queremos aumentar a probabilidade de uma conexão para resolução de problemas, nós podemos usar esse tripézinho aí como o norte, né? O tripé vai te nortear. Eu preciso ser amoroso e carinhoso comigo mesmo, legitimar o que eu tenho. A mesma coisa com o outro, né? Eu posso legitimar, entender o outro, e eu preciso expressar com verdade. Sim, né? sim. Começamos por aí. Sim, e Henrique, me permite fazer uma observação. Se eu estiver viajando na maionese, você me fala, tá? Mas para mim, isso que você está trazendo, né, da importância desse tripé, na minha experiência e no meu maternar, eu precisei desconstruir muita coisa para poder construir esse tripé, né? Porque a gente vai falar disso depois, mas deixar, né, separar a nossa vivência como filho e a forma que nós somos punidos, né? Que é o que você contextualizou. E lidar com isso e tratar isso para não transferir isso de um jeito de educar, ou por exemplo, falar a verdade. Eu venho assim, eu não sei como que é, da onde você vem com a sua história do educar, mas de um pai e de uma mãe que eles são autoritários, né? Que eles são os donos da verdade. Então, pai e mãe não erra. E aí na hora que você está vivendo, e na hora que eu estava vivendo a minha maternidade, né? Poxa, como é que você esconde dos filhos a sua vulnerabilidade? Como é que, assim, é impossível você fazer isso. E como é que você hoje, com também a criança sendo exposta a um monte de coisa, ela também te questionar? Então, assim, esse tripé, ele é uma desconstrução de algumas coisas, né? Que a gente vai vindo historicamente para construir, porque reconhecer essa autenticidade nessa relação mãe e filho também passa por esse viés também desse autoritarismo, né? Não sei qual que é a melhor palavra para expressar isso. Eu não sei o que você pensa disso, mas a ferramenta, ela é muito clara e eu consegui também me apropriar dela depois de bastante tempo aí de autoconhecimento, de terapia, depois de mexer em muita mazela. A forma que a gente faz essa leitura, porque o pai e a mãe, né, quem está exercendo ali a parentalidade, também tem que se apropriar dessa responsabilidade de olhar para si e de se cuidar também para viver nesse tripé, porque senão a gente não consegue também, né? O que você acha disso, assim, nesse contexto? Estou viajando na maionese aqui? Não, imagina, você não está viajando, não, imagina. Isso que a gente falou no episódio passado, né? Bem no final, a gente falou que nós precisamos aprender a pensar a parentalidade de forma diferente. Porque às vezes a gente recebe uma coisa e acha que isso é a única opção possível. Nós não temos o costume de parar para refletir, falar o que pode ser diferente. Será que isso é realmente o necessário? Tem alguma alternativa? E se a gente for olhar, como falamos também, sobre o machismo estrutural, né? O machismo, ele ensina a gente a resolver coisas com violência. Sim. Né? Então, ele ensina a gente isso. Então, se você aprende a resolver coisas com violência, inclusive quando a gente está crescendo, que você falou dos seus pais, né, autoritários e tal, resolvendo as coisas com violência, nós entendemos que isso é a verdade e que essa é a única opção e que nós temos que resolver dessa forma também. Como é que você desenvolve empatia pelo outro se você resolve tudo com violência? Sim. Como é que você vai absorver esse modelo ganha-ganha, ou eu e você contra o problema,
se a violência prega eu contra você? Sim. E aí eu Então, digo não tem mais, como. não tem como, e aí eu digo mais, né, Henrique, que é um outro olhar. Primeiro que tem isso, né, da onde a gente vem, né, que referências que a gente tem, e aí tem uma outra coisa, se vocês, quando você tem um parceiro, né, no educar uma criança, seu filho, enfim, independente da qual é a disposição aí da tua família. Normalmente você tem um parceiro. E às vezes você vem de um lugar e esse ser vem de outro. Você acredita que exercitar a sua função materna é isso, e o outro acredita que exercitar a função paterna dele é outra coisa. E às vezes o conflito está aqui, né? Porque você, quando está lidando com uma situação com a criança, faz de um jeito. O outro, quando está lidando, faz de outra forma. Aí a salada fica bem legal, né? E fica difícil você tentar achar um meio termo, né? Isso é uma coisa, assim, que é muito presente quando a gente faz a constelação familiar, que é quando você junta uma família nova, a dificuldade que os pais, às vezes, têm de largar as famílias de origem. Não é largar, assim, de sair das famílias de origem para conseguir uma família nova, para construir uma coisa nova. E fica com um pezinho lá atrás, às vezes fica preso e não consegue estar presente. Sim. Então, assim, se você veio de um lugar, o outro vem do outro, e aquilo é a verdade absoluta, nunca que vai dar certo de achar um meio termo se a gente não passar a olhar de forma diferente, né? Sim. Então, assim, às Porque vezes eu acho que a mãe... Desculpa, Henrique, desculpa te interromper. Não, imagina. Porque no final é assim, antes até dessa ferramenta, né, da CNV, ser uma ferramenta para você usar aí com os filhotes, que principalmente, né, como daqui a pouquinho você vai explicar melhor, é uma ferramenta que vai ajudar aí com as crianças maiores. Ela é uma excelente ferramenta também para você lidar com os conflitos com o teu parceiro, né? Porque esses conflitos com o seu parceiro em relação a educar é um grande dilema, né? E um grande problema também. É um grande problema. Exatamente. É um grande problema, porque pensa assim, o educar a criança, antes disso, um passo atrás tem que estar o alinhamento entre as pessoas que tomam conta dela. Tem que estar esse alinhamento, porque se numa criação tem duas coisas muito diferentes e a criança ama os dois, ela fica dividida. Ela não sabe quem seguir. E muitas vezes, se ela escolhe seguir um, ela acha que está traindo o outro. Sim. Isso pode causar um problema na própria criança. Sim. Né? Claro que pais e mães são diferentes, são pessoas diferentes e tal, mas esse alinhamento é extremamente importante para você não ferir a própria criança, porque é muito confuso e muito pesado para ela ter que escolher. Então tem raidade, às vezes, ter que escolher quem ela vai seguir, porque na cabecinha dela é quem eu amo mais. No final das contas. Olha a culpa que isso fica para ela. E racionalmente, conscientemente, entre aspas, simples, né? Mas tudo isso no calor do dia a dia e com todos os vieses inconscientes que a gente tem, isso dá fogo na calcinha. É um problema, né? Isso vai virar um problema. Aí, né? Mas bora lá. Você sabe... Desculpa. Bora lá. Imagina, vamos lá. Bom, vamos para a prática, então. Tentar pensar um pouco uma prática de como que a CNV funciona. Então, vamos pegar um exemplo. Tá? Vamos ilustrar um exemplo. Um pai ou uma mãe chega em casa e tem roupa suja na sala. Né? E ela chegou cansada, chegou como todo mundo chega do trabalho, né? Às vezes estressado e tal. O mais ou menos normal, na maior parte das pessoas, é a reação agressiva, né? Então, eu não acredito que isso está aqui no meio, você não me respeita, você é um porco, você não respeita a sua casa, tira isso daqui, eu falo 1000 vezes e tal. Todo mundo já viveu isso, todo mundo já fez isso, todo mundo já sofreu isso, né? E muitas vezes esse tipo de postura não vai causar na outra pessoa o ímpeto de emitir um comportamento que vai resolver o problema, ainda mais se for um filho adolescente, né? Aí muitas vezes talvez ele vai querer bater de frente, né? Não vai entender, nós não está vendo isso. Agora imagine que essa pessoa chegue na mesma situação, chegue e fale assim: fulano, eu percebi
que tem roupa suja sua na sala. Vendo isso, eu fico muito triste, fico chateado, eu fico até bravo, porque eu preciso de um lugar limpo para eu viver quando eu chego do trabalho. É muito importante para mim estar num lugar organizado, isso me faz bem. Uhum. Você pode, por favor, recolher a sua roupa e colocar no lugar correto? Qual das duas tem mais chance de dar certo? Qual das duas é mais fácil da outra pessoa emitir um comportamento que vai ajudar a resolução do problema? Com certeza a segunda, né? Com certeza a segunda. E nessa fala que eu fiz tem uma lógica. Essa fala tem uma lógica. E nós vamos quebrar ela agora para poder aprender como se constrói isso. Né? Então vamos lá. A primeira coisa a gente chama de observação. Né? Então, quando estamos num conflito, a gente precisa observar o que está acontecendo de forma factual, sem emitir nenhum julgamento para outra pessoa, sobre a outra pessoa. Então, olha só, se eu chegar para você e falar assim, nossa, eu estava andando aqui na rua e eu vi um cara muito idiota na calçada. Se eu falar isso para você, você vai imaginar que ele está fazendo uma coisa. Se eu contar para outra pessoa, ele vai imaginar que está fazendo outra coisa. Ou ele está pichando, ou ele está jogando lixo no chão, ou ele está brigando com alguém, ou ele está sem máscara, né? Está andando sem máscara na pandemia. Não está passando álcool em gel na mão. Não está passando álcool em gel na mão. Isso não é uma observação factual. Uma observação factual é chegar para você e falar assim, olha, eu estava andando e eu vi um homem jogar um papel de bala no chão. Quando eu falo isso para 10 pessoas, as 10 pessoas vão entender o que eu estou falando. Sim. Por que isso é importante? Porque quando eu chego num conflito e falo a observação factual para a pessoa, eu não começo a conversa agredindo o outro. Veja no nosso exemplo, eu falei, olha, eu percebi que eu cheguei e tem roupa suja sua no chão. A pessoa que ouve isso, ela não vai ficar brava, ela não vai ficar feliz, ela não vai ficar nada. Você está preparando um terreno neutro para a conversa, para ser construído uma coisa segura. Se eu chegar e falar, você é um porco de deixar suas coisas no chão, começou um problema, porque a pessoa já pode se sentir agredida, sendo que talvez ela esqueceu ali, não fez de propósito, ele esqueceu. Está vendo que só nesse primeiro passo já começa um conflito mais difícil de resolver. Então, o primeiro passo é observação factual. Tá? Muito bem. O segundo passo, ele é muito bacana e é bastante interessante da gente aprender com cautela, né? Que é a parte de você observar dentro de você, reconhecer dentro de você os sentimentos e as emoções que surgem naquele conflito, tá? Então, vamos diferenciar emoção de sentimento, né? Só a título de curiosidade que seja. Emoção é uma reação corporal momentânea de alguma coisa que acontece, né? Então, sabe quando você está dirigindo e quase bate, que vem aquele negócio ali, aquilo que você está sentindo é uma emoção, uma reação corporal. Ela é fisiológico, né? É biológico. Isso, é biológico. Toda emoção quer te dizer alguma coisa. É um jeito que a natureza deu para a gente processar a informação rápido e para a gente agir de forma rápida na natureza. Tá? Emoção é como se fosse um radarzinho piscando no painel do carro, assim, te informando alguma coisa. O sentimento é uma coisa assim mais constante, mais a longo prazo, mais assim, ligada à sua personalidade. Então, assim, aquela pessoa, ela está sempre feliz, sabe assim? Então, ela tem o sentimento de felicidade é uma coisa mais constante para ela. Ou aquela pessoa é mais melancólica, é mais triste, né? Não necessariamente ela está tendo uma reação corporal durante o dia dela ali, mas tem essa diferença. Então, isso é importante para quando acontecer alguma coisa, essa emoção explodir na gente, a gente precisa, dar um passo atrás. O que eu estou sentindo agora? O que é isso que eu estou sentindo agora? Porque cada emoção vai trazer uma informação para você. Isso é muito, muito legal da gente ter na cabeça. As emoções trazem informações sobre a gente.
São informações, muitas vezes, que estão no nosso inconsciente, que a gente racionalmente não consegue chegar. Então, eu acho que vale a pena a gente dissecar algumas emoções, né, para a gente ter essas ferramentas de identificação do que está acontecendo com a gente. Tá? Vamos começar pelo medo. A gente até comentou o medo um pouco antes. Né? O que é medo? Medo é uma reação biológica, uma reação emotiva, quando você acha que a sua sobrevivência está ameaçada. Tá? Então, quando a sua sobrevivência está ameaçada, você sente medo. Qualquer animal é assim. Sim. A diferença é que o ser humano, por ser um ser mais complexo, a gente sente medo não necessariamente quando a nossa vida está realmente em risco, mas quando alguma coisa que é confortável para a gente se torna ameaçada. Ela fica ameaçada. Então, não é só nosso risco biológico do nosso corpo morrer, mas algo que vai trazer sofrimento para a gente. Então, o medo ele aparece. E o medo ele vai estar em todas as outras emoções. O medo ele faz parte de todas as outras emoções. O que faz parte das outras emoções também? É uma coisa que a CNV chama de pensamento binário ou julgamento. Quando nós temos esse pensamento binário, a gente acha que existe uma coisa que é certa, existe uma coisa que é errada, sempre do nosso ponto de vista, não é? Então, o que eu acho certo é o certo para todo mundo, o que eu acho errado é necessariamente errado para todo mundo. E nós aprendemos a pensar dessa forma, né? Nós aprendemos a pensar assim. E por isso que nossas reações tendem a ser muito difíceis em conflitos e relacionamentos. Tá, tido isso, julgamento e medo, nós vamos construir outras coisas. Sim. Então, o que é a raiva? Pode falar. O que eu queria enfatizar, né, Henrique, aí falando, né, dessa reconstrução e da importância dos pais, a gente, né, com os nossos filhos, falar sobre as emoções e permitir essa conversa, essa autenticidade, né, de ser falado, de ajudar a criança a identificar, porque assim, a gente também, né, conectando com da onde a gente vem, muitos de nós, eu brinquei aqui em algum momento, né? A gente é do engole o choro, engole o sapo, é feio sentir raiva, menina, fica quietinha, é feio você ficar assim brava, né? Então, assim, a gente vem desse lugar e a gente, eu estou falando a gente, estou generalizando aqui, nesse lugar da onde a gente vem com a questão das emoções na educação. E a gente acaba sendo um pouco analfabeto nas emoções, né? Porque às vezes até a gente, adultos, temos dificuldades de reconhecer as nossas emoções. Então, quanto que ampliar a visão sobre isso que você está trazendo nos ajuda enquanto pais, né, responsáveis pela educação, a identificar o que a gente está sentindo e, à medida que a gente expressa isso, ampliar para a molecada também, para que elas aprendam, né, a identificar o que elas estão sentindo e à medida que elas vão se desenvolvendo também expressar. Porque senão, como é que eu vou usar essa ferramenta se eu não ampliar o meu conhecimento sobre as emoções, né? A gente vai continuar engolindo o choro e indiretamente dizendo isso, né, no nosso jeito de educar, e eu acho isso extremamente importante, sabe, Henrique? Eu vejo assim, eu me vi muitas vezes com essa dificuldade, já que o maternar chegou cedinho. À medida que eu fui amadurecendo e eu comecei a usar isso com os meus filhos, ajudou demais, né? Então, só a importância aqui para os pais de plantão que estão ouvindo o episódio, a importância, né, de você se atentar às emoções, identificar as suas e ajudar os seus filhos a identificar as suas também, né? Não engole o choro, não. É isso. A alfabetização emocional que a gente precisa, né? Como é que... Nós estamos falando nessa parte sobre o sentimento, identificação, mas se a gente não consegue entender o que está passando dentro da gente, como é que a gente vai agir de forma diferente? Exatamente. Como é que a gente vai agir de forma diferente? Para isso, assim, é um caminho árduo, muitas vezes, porque nós não crescemos com isso, né? Nós não aprendemos
temos com os nossos pais sobre isso. E você pensa assim, olha, você trouxe um exemplo interessante. Tipo assim, ó, nossa, é muito feio você, menina, estar com raiva, né? Nossa, que coisa, né? Você usou menina, né? Porque é muito difícil você fazer isso para um menino. É difícil. Então, para o menino é mais legítimo. A sociedade legitima mais sentimentos de violência. Exato. Só quando o menino está triste, está com medo. Não é legitimado. Isso é coisa de menina. Isso é coisa de menina. Exatamente. E aí o fogo na calcinha já começa aí, né? Porque primeiro que a gente, além de a gente não ter uma alfabetização emocional, o que a gente tem ainda é rotulado pelos gêneros, né? E aí a gente sabe as consequências disso em tantas outras coisas que a gente vê acontecendo. É uma construção, que nem a gente falou da outra vez. Sim. Tudo é uma construção, né? Nós estamos construindo meninos e meninas. Exato. A natureza não dá meninos e meninas para a gente. Assim, nós estamos construindo esses papéis. Né? A natureza dá corpos para a gente. Né? Exatamente. Mas a expressão social deles é construída. Exato. E é isso. Então, a gente precisa aprender a identificar e assim, entender muito bem o que é cada coisa. Né? Então, Então, assim, o medo e o julgamento, que nem a gente estava falando, o medo e o julgamento são muito importantes para a construção dos próximos. Olha que interessante, o que é a raiva, tá? A raiva é medo de alguma coisa, o julgamento sobre o outro, mais uma necessidade sua não atendida. Tá? Então, tem essas três partes. Imagina o seguinte, eu estou com o Bernardo dirigindo, estou com o Bernardo no carro lá, ele está na cadeirinha dele, e alguém me fecha de repente, né? Uma coisa muito perigosa numa estrada, por exemplo, uma coisa muito rápida. Eu fico com raiva. Porque eu tenho medo que aconteça alguma coisa com meu filho, por exemplo. Vem um julgamento de que aquilo que ele está fazendo é errado, que eu estou fazendo é errado, e eu tenho a necessidade de ter o meu filho em segurança. A necessidade de cuidar. Então, quando alguma coisa fere essa necessidade e eu tenho medo e eu julgo o outro, eu sinto muita raiva. Voltando no exemplo que nós demos do pai ou da mãe chegando em casa vendo problema, ele ficou com raiva. Ele até falou, né, quando falamos com o padrão de CNV, né, que ele fala assim, olha, vendo a sua roupa no chão, fiquei triste, fiquei até bravo, fiquei com raiva, porque eu tenho uma necessidade de morar num espaço organizado. E tem a necessidade de estar num lugar limpo, tá? Então, quando a gente sente raiva com relação a qualquer coisa, mas aqui a gente está falando de pais e filhos, né? Quando a gente sente raiva na relação com o nosso filho, e a gente fica bravo, a gente fica puto, que necessidade minha não está sendo atendida? E por que eu estou com medo? Muitas vezes é um medo legítimo. Então, assim, o meu filho não fez a lição de casa, eu fiquei bravo com ele, fiquei muito bravo. Eu tenho medo de que ele não saia bem na escola. Eu tenho medo que, se ele não sair bem na escola, ele não consiga progredir na vida de alguma forma. Eu tenho medo de não estar exercendo o meu papel de pai corretamente. Eu tenho uma necessidade de criar uma segurança para o meu filho. Eu tenho uma necessidade de me sentir bem. Né? Enfim, por isso vem a raiva. Né? E entender isso é importante também porque você precisa entender qual que é a sua necessidade. E a sua necessidade, ela tem que estar bem delimitadinha para você ter certeza de que você está agindo pelo seu filho ou por um desejo narcisista seu. Aí eu acho que é o pulo do gato no rolê, entendeu, Henrique? Essa é uma dificuldade. É uma dificuldade tremenda. Quando é que você realmente está agindo por algo que é importante para o teu filho ou por aquela pessoa que você é responsável em relação à função materna ou paterna, ou aquilo é uma necessidade narcisista. E, cara, eu vejo assim, já me vi numa situação dessa, compartilhando com amigas,
quantas vezes a gente cai nessa cilada. E isso é muito comum pai e mãe comum. cair nessa cilada aí desse ego inflado em relação a essa necessidade com os filhos, né? E aí, muitas vezes, é isso que vai levar aquele autoritarismo, a atitude mais violenta, né? Porque aí eu estou brigando por atender essa minha necessidade. Veja bem, eu tenho uma impressão de que a gente olha a criança e a gente não vê como um ser humano da mesma forma que a gente vê um adulto. Sabe aquele negócio tipo, nossa, não tem nem idade, já está querendo alguma coisa. Nem a gente ainda já está querendo alguma coisa. Nós temos a impressão de criança enquanto um ser que não tem desejo, que não tem personalidade, que não tem medo, que não tem nada. É como se quase fosse uma propriedade do adulto. Um robozinho, como assim né? Você não está fazendo o que eu quero? Como assim você não está sendo o que eu quero que você seja? Exato. Né? E aí, nesse cenário, fica muito fácil a gente querer impor alguma coisa na criança, e aí, quando isso não dá certo, nós ficamos com raiva. Porque nossa necessidade, mesmo que errada, né, às vezes não está sendo atendida, eu tenho medo disso por algum motivo, porque às vezes, olha só esse exemplo, se eu não brigo com o meu filho e ele não faz o que eu quero, eu vou ser deslegitimizado pela sociedade. Vão olhar para mim e falar, você é um pai ruim, você é uma mãe ruim. Então eu tenho medo de ficar mal com as outras pessoas. Então, eu não quero ficar mal com o outro, então eu vou forçar o meu filho a fazer o que eu quero. Claro que isso tudo de certa forma inconsciente, porque dentro da mesma pessoa pode ter esse sentimento e pode ter um amor legítimo pelo filho de querer criar uma pessoa autônoma. Isso que é muito complexo no ser humano, porque a gente tem que lidar com coisas que são antagônicas muitas vezes. Né? E por isso que nós temos que sempre pensar, refletir enfim, refletir criticamente sobre o que está acontecendo junto com a gente. Sim. E quando, por exemplo, você emite um comportamento de raiva, você briga com o seu filho e depois você se arrepende. E vem o sentimento de culpa. O que é a culpa? Né? Nossa, isso com mães é uma coisa super presente, né? Picotado, né? Muito mais nas mães que nos pais. Mais. Mas as mães sofrem demais com isso. O que é a culpa? A culpa é assim, é um medo, é o sentimento de julgamento, mas uma certeza de que eu fiz mal para alguém. Tá? Então, quando eu brigo com o meu filho, que eu grito com ele, depois de um sentimento de culpa, eu tenho certeza que eu fiz uma coisa errada. Tenho certeza que eu fiz uma coisa errada ali. Eu estou me julgando, o que eu fiz foi errado, de acordo com as regras que eu tenho para mim. Né? Então, assim, se eu tenho uma regra que toda mãe tem que ser perfeita, que eu, como mãe, tenho que ser perfeita, e eu brigo com o meu filho, eu grito de raiva, eu quebrei esse código. Eu quebrei esse código. Eu fiz uma coisa muito errada com o meu filho, tenho certeza disso, e eu quebrei esse código. E eu tenho medo de não ser aceita dentro da minha família, por exemplo. Tenho medo de não ser aceito pelo meu filho. Isso vem a culpa. A culpa é esse somatório de coisas, né? É meio assim, olha, o medo. Eu serei expulso do meu grupo, o grupo a qual pertenço, por ter quebrado as regras e ter feito mal a alguém. Tá? Então, no sentimento de culpa, é muito interessante a gente olhar para quais regras nós estamos seguindo, quais regras nós adotamos. Porque são regras muito rígidas, ou de papéis estereotipados, que nem nós conversamos no episódio passado, fica muito difícil largar o chicote. Nossa, total. Então, assim, se na raiva a gente fala sobre as nossas necessidades não atendidas, na culpa a gente tem que olhar que regras eu estou seguindo tão fortemente assim. E se de fato aquelas regras são as suas, né? Porque quando eu fui lidar com as minhas culpas, né? Porque na falta de uma eu tive várias já nessa vida. Quando eu fui lidar e que eu fui entender que nem eram regras minhas, quando eu parei para olhar, peraí, deixa eu refletir sobre isso, deixa eu entender como é isso, porque alimentar a culpa começa a virar algo tão tóxico, Henrique, tão tóxico,
tanto para você quanto para exercer a sua maternidade, porque isso já tem até relação com o próximo episódio, que é quando a gente vai falar da autonomia e permissividade, né, o autocuidado, porque muitas vezes uma mãe com excesso de culpa, ela fica permissiva. Nossa, perfeito. É a combinação explosiva, Eu, em alguns momentos, me percebi permissiva, e aí, quando eu comecei a olhar e investigar tudo isso, eu falei, não, enquanto eu não lidar com essa culpa, não entender o que é essa culpa, eu vou continuar, em alguns momentos, sendo permissiva. E aí, isso também, para mim, conecta com uma outra coisa, sabe, Henrique? Que para mim, assim, foi uma sacada, assim, um insight, entre aspas, libertador, porque eu acho que exercer a maternidade, né, ou a paternidade, para cada um é de um jeito, e eu até... Foi um dos capítulos do meu livro que eu tive mais dificuldade de escrever, foi quando eu fui falar sobre a maternidade, porque é um papel muito vulnerável, na minha visão. Porque você, querendo ou não querendo, sendo um paradigma ou não sendo, exercer isso é a nossa responsabilidade por um ser, né? Por aquilo que ele é, pela autoestima dele, pela contribuição que ele vai dar no mundo, pela expressão que ele é. Então, assim, culpa versus responsabilidade, para mim, é uma linha muito tênue. E óbvio que você não pode alimentar essa culpa, porque eu acho que ela vai levar você para esse lugar tóxico, mas para mim eu tenho responsabilidade sobre o que acontece, né? Então, errar, acertar, isso começou a ficar, entre aspas, mais fácil, bem entre aspas mesmo, à medida que os meus filhos foi crescendo e que a gente começou a dar conta, pela maturidade, né, já tem um filho adulto, de conversar sobre algumas coisas e poder reconhecer que eu exagerei e o outro reconhecer o exagero, né? Porque aí já reconhece também os seus exageros e você conseguir fazer novos combinados ali. Mas assim, cara, é muito vulnerável. É muito vulnerável. O que você falou me lembra, me faz pensar na criação de crianças. Olha só. Quando você sente culpa, você tem certeza que você fez algo errado a alguém, e você está com medo de perder a legitimidade daquele grupo, de pertencer àquele grupo, a gente adota uma postura punitiva. Né? Eu vou me punir, lá o chicotinho, eu vou me punir para poder pagar a dívida e continuar nesse grupo. De onde vem isso? De onde vem isso, né? Quando nós estamos crescendo, criancinhas, e a gente faz alguma coisa que achas errada, nós não somos ensinados a consertar o problema. Exato. Nós não somos ensinados a nos responsabilizar, né? Nós somos punidos. Nós somos punidos. A nossa sociedade como um todo é punitiva, né? Veja o sistema carcerário, né? Que é punição, você não conserta ninguém, você não trata ninguém, você só pune. Né? Pessoas na internet, né? Pessoas na internet, fala uma coisa, tem que ser perfeito o tempo inteiro. Fala uma coisa errada, pune, são né? São punidas. E nós aprendemos isso. Quando a gente cresce, a gente aplica isso na gente mesmo quando aparece a culpa. Agora, quando a gente aprende lá de criancinha que nós precisamos nos responsabilizar, veja bem, a gente tende a achar que se não é punido, não vai aprender. Mas é o contrário. Quando a gente responsabiliza, a gente aprende. Que a gente pode, com autonomia, consertar o problema, consertar a relação, consertar o objeto, consertar qualquer coisa que seja. Né? Se uma criança cresce com isso bem assim, bacana na criação dela, a tendência, a probabilidade de ela sentir culpa diminui muito. Muito. Porque mesmo que ela faça alguma coisa que no código dela esteja errada,
seja, ela fez uma coisa errada, ela vai largar o chicote e vai pegar o martelo para consertar. Sim. Entende? Vai pegar a vassoura para limpar, né? Vai pegar a vassoura para limpar, isso, e vai resolver. Sim. Né? Sim. E interessante, a culpa é uma coisa que a gente vai trabalhar bastante. Sim. Uma outra coisa, um outro sentimento que aparece muito é o sentimento de vergonha. Sim. O sentimento de vergonha é, de novo, medo e pensamento de julgamento, só que com uma certeza de que eu não sou suficiente. Uma certeza de que eu não sou suficiente. E isso, às vezes, vem junto com a culpa, vem de mão dada, sabe? Então, essa mesma mãe, por exemplo, que brigou com o filho, olha só, estamos linkando as emoções que estão aparecendo. Ó. Veio a raiva, a mãe ou o pai gritaram, né, com o filho, não teve necessidade atendida, aí sentiu culpa porque as regras rígidas demais ali e tal, e aí depois fica pensando, eu nunca vou ser um pai ou uma mãe bom o suficiente. Eu não vou ser. Né? E aí fica com uma vergonha, às vezes, em relação às outras pessoas que estão em volta. Né? Poxa, minha amiga é uma mãe tão boa, ela não grita, ela é maravilhosa, que não sei o que. Aí vem essa fantasiação também, né? A gente fantasia demais. A gente gosta de fantasiar, né? Gosta de fantasiar. E aí a gente sente vergonha. Então, é o medo de não ser suficiente, junto com a certeza de que você não é suficiente. Sim. Né? E o julgamento de certo e errado de que eu fiz, eu não estou atingindo as expectativas. Então, para ser uma mãe boa, tem que ser A, B, C, tem uma listinha utópica ali. Sim. Uma lista. Eu julgo aquilo certo. Não preencher a lista é um problema. Posso sentir vergonha. Sim. Entende? Sim. Então, todas essas emoções, elas estão meio que linkadas. Você vê que a gente falou de medo, raiva, culpa, vergonha, e elas meio que aparecem todas juntas, junto com códigos de regras. As verdades absolutas que a gente tem, né, Henrique? Os rótulos que socialmente são impregnados sobre essa maternidade perfeita, sobre essa paternidade perfeita. E quando a gente sabe que, assim, gente, não é, a vida real não é assim, né? Mãezinha fica estressada, paizinho fica estressado, mães ficam ausentes, assim como pais ficam ausentes, né? Então, assim, não, é real, a vida como ela é, né? E acho que a gente está começando a desconstruir essas verdades para construir esse olhar mais humanizado, né, para a parentalidade, para a responsabilidade na educação, e a gente tem, né, Henrique, um desafio. Nós temos dois desafios. Primeiro, falar o essencial, e o segundo, com tempo, né? Porque o tempo do nosso episódio aqui, ó, já está... já tá. Ai, meu Deus, então vamos lá. Ele falou pra caramba, né? Já tá longo, hein? Ó, vamos lá. Mas assim, Henrique, então vamos lá. Vamos ir para os nossos finalmente aqui, para que a gente realmente fique, né, com aquela mensagem do quanto que a CNV pode ajudar pais e mães e responsáveis na educação de uma criança, de um adolescente, a realmente reconstruir essa educação, né? Que a gente crie, que a gente dê o nosso melhor aí para essa molecada que vai reconstruir esse mundo que está doido aí, por enquanto. Vamos sim. Eu só gostaria, assim, se tivesse um tempinho de fechar os 4 passos. Tem como? Tem. Para ser uma coisa assim, para fechar o raciocínio, né? Que o segundo mesmo, que é o sentimento, ele é o mais longo, que é o mais rico, que a gente precisa prestar mais atenção e tal, né? E a gente estava falando assim sobre as necessidades que nós temos, né? Todos temos necessidades, os pais, as mães, as crianças, todos temos necessidades, né? Num conflito, às vezes a gente tem medo de que essas necessidades não sejam atendidas, tá? As necessidades são uma coisa que a gente não precisa abrir mão. O que a gente não pode é confundir uma coisa que chama estratégia. Então, por exemplo, eu tenho uma necessidade de viver num lugar organizado, de organização, que nem aquele exemplo que a gente falou, né? Essa é a necessidade. Qual que é a minha estratégia para isso?
Né? Qual que é a minha estratégia? É, por exemplo, criar uma rotina de limpeza com todos da casa, né? É delimitar espaços onde não pode haver bagunça e outros espaços na casa que podem, enfim, né? Então, nós precisamos identificar na gente quais são as nossas necessidades que precisam ser atendidas para que a nossa vida fique mais feliz e mais rica, tá? Só que para atingirmos essas necessidades, nós podemos traçar vários caminhos, que nós chamamos de estratégias. Então, é isso que eu falei, por exemplo, né? Enfim, tem várias, por exemplo, você tem uma necessidade de ficar sozinho. Tem uma necessidade de ficar sozinho. Precisamos de ficar sozinho de vez em quando. Uma necessidade que você não precisa abrir mão disso. Mas a estratégia disso pode, por exemplo, toda quarta-feira à noite eu me tranco no quarto e pronto. Uma outra estratégia, no final de semana, sábado de manhã, você vai para caminhar sozinho. Tá? Então, nós precisamos identificar como nós atingimos as nossas necessidades, até para a gente ficar melhor e para a gente passar para o próximo passo, que é o pedido. O pedido para outra pessoa. Agora vem a expressão. Quando eu estou num conflito, eu percebo o que aconteceu, observação factual, eu percebo os meus sentimentos e emoções, ficou claro o que eu estou sentindo, eu entendo as minhas necessidades, eu preciso disso daqui. Como eu vou atingir isso daqui? Através dessa estratégia, eu vou expressar para outra pessoa. E agora é a hora de falar, tá? Que o falar tem que ser muito claro. Naquele tripé é a autenticidade, é falar a verdade para o outro. Então, assim, lembra do nosso exemplo? Você pode pegar as meias do chão, ou a roupa do chão e colocar no cesto, por exemplo? Isso é um pedido claro. Exatamente o que você quer, porque senão a gente fica dando rodeios e não é claro, não é claro. Você pode cooperar? O que é cooperar? Cooperar para mim é diferente do que cooperar para você. Você pode fazer diferente? O que você quer que eu faça de diferente? Qual a sua proposta? Então, direitinho, fala exatamente o que você quer, tá? Ou convida o outro a entrar na discussão. Fala assim, olha, isso aconteceu, eu contei para você como eu me sinto, eu contei para você o que está acontecendo dentro de mim, a minha necessidade, eu falei para você que eu preciso disso. Como é isso para você, quando eu falo isso? Como você escuta isso? Você pode conversar comigo sobre isso? Então, são duas formas de você comunicar o que você precisa. Então, para a gente fechar assim, né? O que a CNV traz, né? A CNV traz esse modelo para você entender o que acontece dentro de você, procurar entender o que está acontecendo com o outro, porque dentro disso você pode perguntar para o outro, o que está acontecendo com você? O que você está sentindo? Qual é a sua necessidade, né? Vamos juntos tentar moldar alguma coisa, montar uma estratégia para que a minha necessidade e a sua sejam contempladas. Certo? Então, é criar essa conexão para a resolução de problemas. Isso vai ser entre homem e mulher, entre os filhos, principalmente filhos um pouquinho maiores, né? Com criancinhas é uma coisa um pouquinho diferente, com crianças maiores funciona super, super, super bem. Legal. Tá? Tem duas frases do Marshall que são muito bonitas, olha só. Toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Olha que bonito isso. E outra, quanto mais formos vistos como agentes de punição, mais será difícil para os outros responderem compassivamente às nossas necessidades. Certo? Então, ir com calma, ir tranquilo, se observando, e é eu e você contra o problema, sempre. Sim. E é isso. E aí, Henrique, né, eu acho que para fechar, né, e a vontade de falar muito mais, né, porque tem muito mais coisa aqui para ser explorado, né, eu acho que as nossas reflexões aqui, essa nossa conversa, esse passo a passo, né, esses 4 passos da CNV possam ajudar aí os pais, mães e cuidadores de outras crianças, principalmente, né, na relação com o parceiro, né, para que você possa entrar num bom acordo em relação à educação dos filhos, que você use isso com os filhos maiores, porque isso vai ajudar muito, né, a gente
a gente entender e ressignificar e conversar sobre os dilemas, porque eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Vamos conversar sobre os dilemas, porque é tendo clareza dos dilemas que a gente também reconstrói, que a gente repensa o jeito de fazer, né? Que também não tem certo e não tem errado, né? Como a gente falou que em algum momento o ser humano é uma caixinha de surpresa e filhos também não são. E o que eu fiquei muito forte aqui, né, ouvindo e conversando contigo, falando muito dessa questão das necessidades. Por coincidência, eu li um texto hoje falando da importância da gente atender às necessidades que a gente tem, né? O quanto que isso é libertador, né? Foi um pouco da reflexão que eu fiquei ao final do texto. E eu acho que para ficar aí a reflexão, né? Que necessidade que não está sendo atendida, a sua ou a do seu filho? É o seu ego ou o seu filho que está em jogo, né? Porque eu acho que se a gente fizer essa pergunta, eu acredito que a gente vai ter mais clareza, né, do como fazer. E aí eu também quero compartilhar, eu usei um texto da Brené Brown, que ela é a autora daquele livro A Coragem de Ser Imperfeito. Eu usei um texto dela para abrir o capítulo que eu compartilho os dilemas do meu educar com os meus filhos, porque eu compartilhei alguns dilemas e algumas soluções que eu dei. E eu quero só ler um trechinho, porque eu acho que pode fechar bem o episódio e conectar com o que a gente conversou. Nós lhe ensinaremos, então é um texto da Brené Brown, é o Manifesto pela Criação de Filhos Plenos, é um texto que tem no livro A Coragem de Ser Imperfeito. Nós lhe ensinaremos a compaixão, exercendo-a primeiro com nós mesmos e então uns com os outros. Colocaremos e respeitaremos limites, valorizaremos o esforço, a esperança e a perseverança. Descanso e brincadeira serão valores de família, assim como práticas da nossa família. Então, que a gente possa, né, ser o melhor que a gente possa ser naquele momento para os nossos filhos, e que a gente continua nessa temporada falando das inquietações, dos dilemas do educar, e no próximo episódio a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa história de autonomia, permissividade. Como é que a gente faz para criar crianças autônomas? Hein? Tem como, Henrique? Tem como. Tem bom. como, sim. É bem possível. Que bom. Então é sobre essa possibilidade que a gente vai conversar no próximo episódio. Gratidão por você estar aqui comigo. Gratidão para quem está ouvindo aí essa temporada dos Dilemas do Educar. E a gente volta aí no próximo episódio. Beijo, Henrique. Beijo, pessoal. Até mais, muito obrigado.